Nós vamos abrir nossas Bíblias, agora pela manhã, em Apocalipse, capítulo de número 20, uma reflexão, né, porque nós temos a gincana para fechar aí o tempo de escola bíblica dominical. Nós vamos abrir aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ou a carta de Apocalipse? O que vocês acham? É uma carta, é um livro ou uma carta? E agora? Eu tenho o livro do profeta Isaías, né? Eu tenho a carta de Paulo, eu tenho o livro do Evangelho, eu tenho as cartas aos Hebreus, eu tenho a história da igreja em Atos, eu tenho as cartas pastorais. Quando eu abro o Apocalipse, eu queria saber se ele é um livro ou se ele é uma carta. Será? Será? Mas ele começa com uma carta. A ideia, né, literária do Apocalipse é completa. Amém, igreja? Tanto livro quanto carta. Enquanto os outros, dentro dos seus aspectos, dos seus perfis, bem definido como literatura, dos 37 livros do Velho Testamento são livros. Do Novo Testamento você tem livros e cartas. Você tem, na verdade, livros dos evangelhos, que corresponde ainda ao cumprimento do Velho Testamento. Os evangelhos são cumprimento do Velho Testamento. E você tem as cartas paulinas definindo o Novo Testamento. E a carta, as cartas anônimas, a carta anônima. Você abre o Apocalipse, você tem tanto livro quanto carta. É como se Deus falasse assim, ó, está tudo completo aqui. Essa literatura é uma literatura completa, tanto para o Velho, tanto para o Novo. O Velho e Novo Testamento estão condensados, literalmente e literariamente, no Apocalipse. Isso é muito importante para quem é estudante da palavra de Deus. Amém? Capítulo 20 do Apocalipse é um tema majoritário, ok? Por que é um tema majoritário? Porque é um tema de ordem urgentíssima para todas as igrejas no mundo, independente da sua confissão de fé doutrinária. Serve para batistas quanto para pentecostais e neopentecostais. São as duas divisões que nós temos no mundo. Ou você é pentecostal e neopentecostal, que está agarrado ali a mesma coisa, ou você é de tradição bíblica, ok? Não tem três subdivisões, não tem três pensamentos, são dois pensamentos. Ou você é pentecostal e neopentecostal, ou você é de tradição bíblica. E aí, aqui se condensa todas as denominações que você conhece. Aí vai a metodista, luterana, as episcopais, você vai para as igrejas modernas, as igrejas, enfim, de parede pretas, as igrejas tipo Bola de Neve, né, que é uma igreja bem ultramoderna. Todas essas estruturas estão divididas, bem divididas em dois ramos da teologia. Ou você é pentecostal e neopentecostal, que defende a mesma tese, ou você é tradicional bíblico. E no tradicional bíblico você tem os batistas e você tem os presbiterianos. Somente esses dois grupos defendem a tradição bíblica. Os outros grupos defendem o neopentecostalismo e o pentecostalismo, que é muito maior do que esses dois grupos aqui que eu falei. Hoje, a igreja no mundo, ela hoje tem na sua estrutura numérica o maior número de pentecostais e neopentecostais. Por quê? Porque você tem o pentecostal clássico e você tem o neopentecostal. O que é o neopentecostal? É o novo pentecostalismo. Está dentro, está tudo ali defendendo a mesma coisa. E nesse novo pentecostalismo se trouxe muitas novidades a partir do ano 70. A nível Brasil, a partir do ano 70 para cá, entraram muitas novidades por dentro da igreja. E tudo baseado em Bíblia, né? Todo mundo usa a Bíblia para basear as suas coisas. Não é diferente. Hoje à noite nós vamos falar sobre um dos maiores teólogos do mundo. Eu vou falar hoje sobre o maior teólogo do mundo, e o nome dele é Satanás. Nós vamos falar à noite, hoje com a igreja, sobre o maior teólogo do mundo, que é Satanás, do mundo literalmente. Mas o Apocalipse 20 vai tratar de um assunto muito importante, que é a prisão de Satanás por 1000 anos. É interessante você, antes de entrar ali no texto comigo, se
se alocar. Vai tratar sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e, consequentemente, a primeira ressurreição. Esses 1000 anos, aqui começa uma divisão de base. A gente pode caminhar junto com os pentecostais e neopentecostais em muitas coisas. Jesus Cristo é o Senhor, ok? É o único Salvador. A igreja de Jesus está na terra. Há uma unção sobre a igreja de Jesus. O Espírito Santo está sobre a igreja de Jesus. Deus é único. O Espírito Santo é Deus. A gente caminha em algumas sendas de forma par e passe. Quando chega nos temas majoritários, há uma cisão monstro. E esse tema aqui é a questão do milênio. E aí a gente vai estudar um pouco sobre isso aqui. E com isso eu não quero que você tenha outra atitude, senão, primeiro, não é concordar comigo literalmente, logo, não faça essa loucura, que eu posso mandar você para o inferno e você vai comigo para o inferno, porque você está fechando o olho. Você tem que abrir os ouvidos e abrir os olhos e conferir nas escrituras que, se o que o pregador, seja ele quem for, ou a pregadora, estiver falando, está na Bíblia. Não pode fechar o olho porque é o pastor, porque é o fulano, beltrano, e sair andando atrás achando que está indo. Não é desse jeito. Você tem que ser bereano. Você tem que ir lá na Bíblia e aí você entender cada contexto disso aqui. Bom, vamos começar com o capítulo 20, do 1 ao 6. E aí eu vou explicando algumas coisas sobre o livro do Apocalipse, que graças a Deus é uma praia que eu mergulho há mais de 25 anos. Literalmente. Desde que eu saí do seminário. Falei o Vanderlei, que me acompanha desde que nós saímos do seminário e passamos por formatura. Então, há 25, 2004, né? Então não dá 25, 21, né? Dá quanto? Perdão, acabou a minha matemática aqui. Vamos fazer 21 anos. Obrigado, Carol. 21 anos a gente mergulhando só nessa praia aqui, né? Então, assim, a gente colocou lá, o Júlio fez um trabalho comigo, o Júlio parou, o Júlio começa, ele é igual o Carol, ela taca fogo no louvor, aí quando eu penso que o negócio vai pegar, ela para ficar rindo para minha cara. Ela ri, ela sabe que o negócio vai pegar. O Júlio não é diferente, o Júlio sentou comigo ali, me fez trocar a camisa 2 vezes. Troca, pastor, camisa, porque tem que estar. Pô, cara, eu fiquei tudo maravilhado. 2 estudos maravilhosos que nós fizemos. Aí teve umas polêmicas gostosas. Eu não sei nem se está continuando a polêmica, lá se tem mais perguntas, que ele sempre me fala. Eu respondi a última, né? Respondi a última lá que os caras não querem aceitar. E é justamente sobre o milênio, porque há muita controvérsia sobre isso, teológica. Vamos para o texto. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abson, no grego, é lugar de espíritos mortos. Abson, abisson, traduz-se por abismo no português. Então, é lugar de espíritos mortos. Então, o anjo que tinha a chave do abisson, do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abisson, lugar dos espíritos caídos, e ali o encerrou, e pôs o que sobre ele? Pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até, atenção na expressão temporal, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua. Meu livro fala muito sobre isso. E não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram durante 1000 anos. Protoquilias.
Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem, ou se acabaram, até a primeira ressurreição. Toda a igreja junta? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele, 1000 anos. Aí, nós temos aqui toda a estrutura acerca do milênio. A pergunta que não quer calar: o diabo está solto ou está preso para vocês? Pensem, porque a partir de agora já virou sala de aula o culto. Porque se você não souber o destino presente do diabo, você pode estar sendo enganado ou enganada. Então é sobre estas coisas que a igreja precisa se ocupar, gente. Porque o Apocalipse, que no grego é apokalupsis, significa revelação. Só isso. É a palavra revelação. Esse livro, essa carta, livro, foi revelado para nós, para a igreja do hoje, para a igreja do ontem. Ele é completo no sentido que ele cobre tanto a igreja do ontem, como a igreja do hoje e a igreja do amanhã. Porque são profecias que estão se cumprindo. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: a marca da besta já está em evidência? Já aconteceu a marca da besta? Está vendo? Você já está marcado com a marca da besta? Você está pensando que a marca do festival de sorvete é a marca da besta? É mesmo? É isso. É desse jeito. É a marca da besta. Então, onde você foi marcado, então? O Iveson não quis colocar a marca ontem, irmão. Ele falou: eu vou tomar sorvete. Você é mal? Eu falei: aqui tu não vai tomar sorvete, não. Aqui só toma sorvete quem tem a marca. Então, de fato e verdade, a marca não foi implementada ainda. E aí a gente ainda tem tempo para poder respirar. Há todo um processo. O mundo está respirando a marca. Você está pensando que o diabo vai chegar e falar: vai todo mundo hoje botar a marca? Não é assim. Ele vai mostrando o lado bom da coisa. Tem gente que estava paralítico eternamente, agora por um chip neural o camarada já está andando, rapaz. Estão curando cegueira, estão curando doenças com esse chip neural. E aí nós temos aqui agora um detalhe sobre... Eu queria saber se Satanás está preso ou está solto. O que você acha? Se você perguntar aos dispensacionalistas, que são milenaristas, que são pré-tribulacionistas, que têm o nome de pentecostais e neopentecostais, eles vão dizer: não, o diabo está preso. Por quê? Porque eles entendem literalmente 1000 anos. E a leitura do Apocalipse como eu falei, é uma literatura completa. Então, há momentos que você lê de forma literal, e são poucos esses momentos, mas a maioria, 85 a 87% do material é linguagem figurada, é linguagem simbólica. Eu vou dar uma ideia a vocês antes de entrar, porque esse negócio vai dar caldo. Já viu aquelas pessoas exageradas que falam: vamos botar uma mulher que se demora muito, marcou um encontro com o namorado, a jovenzinha, ou com o noivo lá, aquele encontro dos nubentes, da Futuro Nubente. Aí marcou um encontro no shopping, marcou 7 horas, o homem chegou 7 horas. E a mulher chegou que horas? 9 horas da noite. Aí está lá o Clóvis lá esperando a Kelly chegar. Assim, aí quando a Kelly chega, o Clóvis fala assim: eu já estou há 1000 anos te esperando. Entenderam agora? Entenderam agora? Eu já estou há 1000 anos te esperando. Que ele é exagerado.
Então, assim, são linguagens para você entender que 1000, existe na literatura hebraica uma doutrina chamada numerologia, Kabbalah, Kabbalah, que não é uma coisa, mas eles trabalham, e eles entendem, os judeus entendem que são números que estão nos dando uma versão de alguma coisa. Então, quando ele fala 1000 anos, ele está falando de um número completo. Ele está falando de um tempo completo. 1000 anos, na tradução do Novo Testamento do Apocalipse, é semelhante ao Kairós de Deus. É um tempo completo, é um tempo fechadinho. Então, nem todo 1000 anos que aparece na Bíblia é literal, e aqui no Apocalipse muito menos. Algumas postulações teológicas sobre o milênio diferem muito, e isso atrapalha, irmãos, divide os cristãos. Fica lá um grupo falando uma coisa, outro grupo falando outra. Quem ganha com isso é o diabo. Sabe quem está postulando todas essas dúvidas na mente das igrejas para mantê-las separadas? É o próprio inferno, irmão. Porque interessa para o inferno ter as igrejas separadas. Porque se as igrejas evangélicas todas se unissem pela palavra, o inferno acabaria em qualquer bairro. Então eles os mantêm separados por conta disso. Só que essas correntes interpretativas, eles chegam a dizer, né, correntes, a corrente serve para quê? Para prender, cara, está prendendo pessoas dentro de teorias que na verdade são só teorias. Então são nesses temas mais profundos, como milênio, arrebatamento da igreja, falei semana passada, como a volta de Jesus, milênios como tribulação, como vai ser os meandros, como vai acontecer, como é que vai acontecer na tribulação e na grande tribulação. Aqui a gente se diverge muito, porque tem um grupo que diz que a igreja não vai passar por tribulação, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus não vai passar pela tribulação. Aí aquelas pessoas que aderiram a essa teoria, sabe o que eles fazem? Eles fazem, olha meu irmão, eles fazem uma bagunça com as coisas de Deus. E os caras são, sabe, ontem eu entrei, eu não aguento, eu tentei parar com isso, é mais forte do que eu. Ontem eu entrei no Instagram de um cara lá, que é um líder da Assembleia de Deus aqui de Campo Grande, essa de Campo Grande aqui, essa grandona aqui de Campo Grande, é a referência aqui onde era a Juerp, ali do lado da Juerp, da família Ferreira, tá ali. O cara é um grandão lá, pô, o cara é um grandão, é diretor de educação lá, ganha pra caramba pra isso. Veio falar do Natal daquele jeito ali, botar um monte de coisa e todo mundo, top. Eu entrei ali e divergi. Concordo em parte. Quer dizer para mim que Jesus nasceu no Natal, não, que isso é conversa fiada para boi dormir. E sabe, e ele estava onde? Está no outro país lá, vendo a neve cair e tal, com o dinheiro da igreja lá, enfim. Aí eu não aguento essas coisas, irmãos, eu sou alvo fácil. Então, o grande embate se dá no campo da leitura. O problema todo é leitura. Pastores seminaristas. O problema é leitura. As pessoas precisam aprender a ler. O problema é um problema de erro de português. É da nossa língua. Não é da língua onde a Bíblia foi escrita, não. É da nossa língua. As pessoas precisam voltar a aprender a ler. Porque quando você aprende a ler, você consegue compreender as coisas. Não é entender, mas é compreender. Enquanto os pentecostais e os neopentecostais leem o Apocalipse com o entendimento literal, ou seja, 1000 anos é 1000 anos. Trancou Satanás. Eu faço uma pergunta à igreja: como é que você vai prender? Falou aqui de prisão. Como é que você vai prender um espírito? Aí você vê os desenhos, né, que eles colocam aí,
bota o diabo lá do inferno com a corrente, aquele chifre grandão, aquele cara todo vermelho e todo marombado, barriga de tanquinho, tá? Que eu vi, barriga de tanquinho, ninguém não aparece igual o Vanderlei, assim, de jeito nenhum, né? Não, girino, assim, tipo girininho, fortinho, né? Não, pode olhar lá, o cara é todo saradão, com a cara, pá, com o chifrão, com o pé de bode, mas trancado numa corrente. Aí as pessoas, caras, isso é induzir as pessoas ao erro. É induzir. Como é que você vai prender um espírito, rapaz? Por isso é uma linguagem figurada. O próprio capítulo 20 já está mostrando. Porque não se prende um espírito, irmão. O espírito não tem corpo. Como é que eu vou botar cadeia? São linguagens figuradas. Está dizendo assim, ó, está colocando um limitador sobre Satanás durante 1000 anos. E a gente tem que entender o que significa esse 1000 anos. O que é esse 1000 anos? Em que tempo se compreende esse 1000 anos? Senão eu vou ficar perdido aqui na terra. Eu vou amar mais as coisas do mundo do que a própria palavra. Sabe quando é que você passa a amar mais a Deus e a Jesus? É quando você entende a palavra. É quando você consegue compreender o que você está lendo. Então os batistas interpretam pela leitura de um todo, não de uma literalidade. Nós respeitamos quem lê literalmente, mas nós entendemos que o campo de significado é outro, é linguagem figurada, o texto mesmo está dizendo isso. Então os pentecostais são milenaristas. Vai acontecer um milênio literal, vai acontecer um milênio aqui nessa terra, e aí só vai ficar aqui aqueles que não foram arrebatados. É uma salada mista, sabe que. Então, segundo essa posição batista, vamos dizer aqui, Apocalipse capítulo número 20 descreve, vamos lá, a presente era da igreja. O que significa o milênio? O que significa o milênio? A presente era da igreja. 1000 anos. O milênio vai acontecer ou já aconteceu? O que vocês acham? Ora, se Satanás foi preso, é porque ele não pode fazer mal à igreja. É para não fazer mal à igreja. E para que a igreja possa cumprir Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, vocês vão ver isso daqui a pouco. Porque se Satanás estivesse, de fato e verdade, lá no início, há 2000 anos e tanto atrás, se ele estivesse solto, os nossos apóstolos se tornariam poeiras. Não estaríamos aqui hoje. O Senhor teve que aprisioná-lo. E quando se deu isso? Nós vamos chegar lá. Então a prisão de Satanás significa um período em que sua influência sobre as nações sofreu uma redução, de modo que o evangelho pôde atingir o mundo todo. O mundo todo. O mundo todo. Bota lá em Mateus 28, 19, por favor, vamos compactuando aqui. Mateus 28, 19, os meninos que estão lá em cima me ajudem, por favor. Mateus 28, 19, assim que colocar a igreja me ajuda a ler, por favor. Toda a igreja, vamos lá? Portanto, Mateus 24, 14, 24, 14, só voltar um pouco. Toda a igreja. E este evangelho do reino será pregado em testemunho. Então, vocês estão percebendo? Se o Senhor não tivesse aprisionado lá atrás, e a gente tem que saber em que ponto da história o diabo foi preso, que eu acho que a maioria daqui não sabe. Acho que o Johnny sabe, que o Johnny é um pregador e prega domingo que vem aqui, pela manhã, antes da sessão. Um pouquinho mais à frente, Zé. Você foi bem. Um pouco mais à frente. Onde é que foi a derrota de Satanás? Aqui, ó.
na crucificação e morte e ressurreição. Lembra que ele foi ao inferno? Não é ipsi literis, mas ele foi ao inferno e tomou o que da mão do diabo? De quê? A chave da morte. Nesse momento, o Senhor toma a chave e aprisiona com a sua ressurreição. Foi na ressurreição em que Jesus vai ao inferno. Acabou aqui a tua influência sobre 1000 anos. Mas são 1000 anos literais? Claro que não. Um período completo. E a gente tem que perceber se esse período acabou ou não. Se ele está acabando ou não. O fato é que o diabo perdeu toda a influência. Irmão, isso aqui é papo para horas. Isso aqui é papo para conferência. Quem gosta de Bíblia. Se você voltar no tempo, um pouquinho de tempo aqui, vamos botar aqui, no século XIX, 1910, 1915, 20, 30, tal. Pode olhar o respeito e o poder que a igreja tinha de lá para cá. Desde o advento da reforma, bem diga, no século XVI. Mas no século XIX, a igreja está com um poder tremendo. Nós conhecemos isso nos livros de história seculares, do coleginho lá, do primeiro segmento, do ensino médio e outro ensino lá, fundamental, que é a Idade Média, que é a Idade Moderna, onde a religião dominava. Hoje nós estamos no período pós-moderno. Vocês não estão entendendo a mudança de significado e significância dos tempos? No ano 2000, Nostradamus proferiu, lá nos séculos passados, uma profecia. Nostradamus era um profeta do mundo. E aí as pessoas interpretaram errado. Eles diziam assim: olha, de 1000 passará, mas de 2000 não passa. Lembra desse negócio mais antigos? Os mais novos nem sabem o que eu estou falando. Estou falando em língua estranha para eles. Mas os antigos lembram. O mundo não vai passar de 2000. Lembra? O mundo não vai passar. Aí quando chegou no ano 2000, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Mas o nada para nós, visivelmente o mundo não acabou. Mas o que ele estava falando era de uma mudança de poder. A partir dos anos 2000, você pode pesquisar, a igreja passou a perder poder na terra. Meu irmão, no século XIX até o ano 2000, não tinha pastora, não tinha gay na igreja, não tinha nada que manchasse a imagem do evangelho. Não tinha. O que aconteceu pela teosofia? A teosofia, que é mística, ela diz o seguinte: a partir do ano 2000, encerrar-se-á a era do peixe. Lembra dos signos aí? Sagitário e tal. Tem uma rapaziada aí, Carlinho até hoje consulta o signo dele, o horóscopo. Ele consulta. Ele até hoje não sabe o que ele é, se ele é preto ou é branco. Ele está ali, ó. Ele está do yin yang. Aí, ele diz assim, olha, ela diz assim: encerrou-se no ano 2000. Nostradamus falou que 2000 interpretaram errado. Não é acabar o mundo não, mas era uma mudança de poder. Encerrou no ano 2000 a era de peixes e entrou a era de aquário. Nós estamos vivendo a era de aquário pela teosofia mística, que é a base do reino do anticristo. Quem era que estava dominando até a era de peixe? Quem lembra? Quem lembra o símbolo da igreja, quando ela era perseguida no tempo da Bíblia? Era o peixe. Ele está dizendo assim: acabou a era da igreja no ano 2000. Meu irmão, a partir do ano 2000, a igreja perdeu o poder, está envergonhando pessoas.
Com todo respeito aos irmãos, que minha esposa também tem tatuagem, a vida do mundo assim. Hoje você tem igrejas onde as pessoas se tatuam. Você tem igreja de Assembleia de Deus que os caras estão tudo de brinco. Assembleia de Deus, irmão, que era uma igreja firme. Tudo de brinquinho. É piercing. E aí é nego pelado. Agora tem as pastoras que botam as roupinhas coladas, as mulheres bonitas, né? Fica aí desfilando. E aí as pessoas estão assim, ó, tá normal. É pastor coach, né? Mensagem coach. É mensagem de inserção psicológicas, sabe? É um monte de bagunça que entrou a partir do ano 2000. Só quem está estudando isso há muito tempo está ligado, irmão, e entende que Satanás está solto. E ele está vindo arregimentando todas as nações contra o evangelho. E eu te provo isso. O berço do protestantismo foi a Alemanha, a Europa. A Europa hoje está vazia espiritualmente. Esfriou-se. O continente europeu, o continente americano nem se fala. Um país que foi fundado pela Igreja Batista tradicional. Estados Unidos foi fundado pela Igreja Batista tradicional. Você vai lá hoje, até cigarro vende, cerveja nos templos, tem McDonald's, é muito lindo isso, é muito legal. A igreja perdeu o poder. Não vai ter uma guerra do diabo com Deus aqui não, cara. Vai ser uma guerra contra a igreja, contra a santidade da igreja. É por isso que as pessoas hoje estão mundanizadas dentro da igreja. Um garoto desse aí entra na igreja, não sabe nem o que está fazendo na igreja, porque não lê Bíblia, porque não se consagra, porque não entra de verdade a palavra dentro dele, porque ele está olhando para o mundo, não está olhando para a palavra de Deus. Então o Apocalipse 20 está acontecendo exatamente agora, pastor. Então quando se deu? Sim, na ressurreição de Jesus, Satanás foi preso, e aí ele deu a ordem: podem ir por todo mundo, preguem o evangelho. E lá no 24:14 ele diz: depois que o evangelho for pregado, virá o fim. Eu quero fazer uma pergunta a vocês: o evangelho já chegou nos 5 continentes? Sim ou não? Só tem 5. O 6º continente é a torcida do Vasco. Né, Tarcísio? Ah, tu tá dormindo não, né? Eu pensei que você está dormindo. O evangelho já chegou nos 5 continentes, querido. E não pense você que o evangelho ao chegar é para converter pessoas, não. Volta lá depois, lá no 14, lá você não precisa botar agora não. Volta lá no 24:14, é em testemunho. Basta ele chegar no continente. Basta ele chegar onde tem gente. Não importa. E com isso a igreja está pregando debaixo de muita coisa. Então, a presente era se localiza entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Olha aí, Zé Luiz. O milênio, os 1000 anos, que figuradamente é um tempo completo, se compreende entre a primeira vinda e a segunda vinda, porque não vai ter terceira vinda. Esse é o cumprimento simbólico do milênio. Então, no milênio, é o reinado em que vive a igreja viva e aqueles que já partiram. O reino de Cristo vai estar estabelecido por 1000 anos. O reinado de Cristo. O milênio é o reinado de Cristo por 1000 anos. Posso fazer uma pergunta à igreja? Responda com sinceridade. Quem reina no teu coração? Hein? Quem reina no coração de um cristão? Jesus, não é? Então ele não está reinando? Não é um reinado de 1000 anos? Nós já estamos sofrendo esse reinado. Aí você pega o 2 de Tessalonicense, na visão batista e na visão pentecostal. Na visão pentecostal, 2 de Tessalonicense, a partir do versículo número 2 até o versículo número 13, mostra
a ascensão do anticristo, e diz assim, aí tem um momento lá que diz, e ele vai entrar no templo de Deus, né? Quando você vê a abominação, blá, 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 aí a pessoa fala, o anticristo vai entrar no templo judeu, e vai destronar a Deus, e vai sentar na cadeira, que o texto diz, vai sentar na cadeira de Deus. Não é ipsis literis, é linguagem figurada apocalíptica. Quem senta numa cadeira domina, ok? Sim ou não? O que ele está querendo dizer? Que nos últimos dias, o anticristo, quando se manifestar, a Bíblia não dá tiro no pé, irmão. Ele vai tomar o lugar de Jesus no coração de muitos cristãos. Ele vai sentar na cadeira do coração e comandar a vida das pessoas. Aí a pessoa está esperando um homem chegar lá no templo de Jerusalém e colocar lá uma cadeira e sentar. Não vai ser assim. Não tem como ser dessa forma. Os judeus jamais deixariam um homem governar de dentro do templo. Jamais aconteceu isso na história. Não vai acontecer nunca. Então ele está falando de um governo espiritual dentro do coração quando o anticristo se levantar e colocar a marca da besta. Um monte de crente vai abandonar Jesus. Esses crentes que entram pela igreja e não conseguem discernir mão direita de mão esquerda. Que entre uma praia e um culto, eles preferem uma praia. Esses crentes que hoje entrarem a Jesus vão trair lá na frente, não tenham dúvida, porque estão ligados nessa terra. O negócio deles é aqui, é o chão. Então o que o diabo vai dar mais para eles é terra, é coisas da terra. Imagine o crente, eu estou dizendo aqui, graças a Deus, aqui é a comunidade, mas as igrejas grandes sofrem com isso, você não tem noção. O que tem de pastor abandonando o ministério, irmão, por aí, que não quer mais. Vamos lá, então, estou terminando. Para o amilenista, o batista ele é amilenista. Eu vou repetir, batista não é milenarista. O batista ele crê de que esses 1000 anos está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. A igreja está se despedindo e a partir do ano 2000, esse é um detalhe, é um apêndice, é um detalhe importante. A partir do ano 2000 a igreja perdeu o poder. Se há uma limitação de influência, o diabo não ia poder mais influenciar para prejudicar a igreja por um tempo completo. Chegou agora o momento em que ele está influenciando. O diabo está dentro das igrejas, irmãos. O diabo está dentro das igrejas, com todo respeito, falando em língua, sapateando, virou uma esbórnia. A igreja virou chacota do mundo. O que tem de gente postando nas mídias, esse negócio dos outros ficar dançando, isso é uma chacota. E o crente que está lá com a mídiazinha na mão, em vez de estar com a Bíblia, ele fica rindo daquilo ali. Sabia que ele acha graça, ele faz coro com o inferno, cara. E o diabo está levando ele não está nem sentindo. Ele vê o cara brincando, rodando lá, sapateando, aquilo ali é uma zombaria. E os próprios cristãos não estão atentos a essas coisas. Então, o batista, ele crê nessa questão amilênica. E o que a gente entende? Já que os judeus rejeitaram Jesus, Deus agora fez um povo único. Ele fez um povo único. Os judeus rejeitaram a Cristo, jogaram Jesus fora. Jesus não era o Messias. Então eles deixaram de ser o povo de Deus. E Deus agora montou um povo único no mundo todo, chamado igreja. O Israel do Senhor não é o Israel que está lá. O Israel do Senhor está espalhado pela face da terra. Nós fomos enxertados, segundo a palavra de Deus. A partir de então, a igreja tomou o lugar do Israel político. A partir do momento, a igreja entrou como o Israel espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, a igreja é o único povo de Deus na terra. Eu vou repetir, a igreja é o único povo de Deus na terra. Você que está sentado aqui na Vila Aliança e que tem vivido uma vida digna do Senhor Jesus Cristo, você é contado como povo. O cara que está lá na Nigéria, que está vivendo uma vida digna de Cristo, ele é contado como povo. Mas esse monte de gente que estão fazendo um monte de coisa errada aí, meu irmão, pode ter certeza, no dia do juízo haverão
muitas surpresas. Efésios capítulo 2, versículo 11, sobre a unicidade deste povo. Aproveitando que hoje não tem EBD, vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis o que? Gentil na carne, chamados da incircuncisão pela prepúcio da carne, que chamam circuncisão, feita pela mão de homens, ou seja, está falando da circuncisão. O 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ele está falando para a igreja gentílica, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem um Deus no mundo. Ele está falando para os gregos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, e já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. A igreja é o povo de Deus. Ele derrubou essa parede que separava. Então você é o povo de Deus na terra. E como povo de Deus na terra, diga para o irmão que está ao seu lado, Jesus tem que ser sua prioridade. Não tem meio termo não, meu irmão. Não tem meio termo não. Se Jesus não for tua prioridade, procura o teu rumo. Procura o teu rumo enquanto há tempo. Jesus tem que ser a sua prioridade em tudo. Porque aproveita o mundo enquanto o mundo está lá, meu irmão. Não pense você que Ele não está vendo o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Nós somos o povo de Deus, representamos Deus. E nós temos que ter ciência sobre isso. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. Põe lá. Gálatas 3, 14. Toda a igreja? Para que a bênção chegasse por meio... Eu não estou ouvindo nada, vamos lá. Para que a bênção chegasse e para que pela fé recebemos a promessa do Espírito Santo. Você quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer ser uma bênção? Só quer o abençoador? Que isso? Isso é coisa de mundano. Eu vou na igreja para receber uma bênção. Receber. Olha quanto Deus já fez por você. Olha quanto Jesus já fez por você. Eu só quero que você faça uma reflexão. Quem era você há 10 anos atrás, quem é você hoje? Essa bênção não é tua. Isso não foi esforço teu. Foi Deus na sua vida te abençoando. Então você tem que representar Jesus, rapaz. Você tem que representar Cristo. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 12. Acabou não, filho, acabou não. Romanos 10, 12. Paulo está roncando na mulher. Toda a igreja, vamos lá. Porquanto não há entre judeu, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, justiça e invoco. Acabou, nós somos o povo de Deus. Então, alguns acreditam que a segunda vinda de Jesus está muito longe. Outros acreditam que a vinda de Jesus não tem nada a ver com arrebatamento. Mas creiam, a segunda vinda de Cristo será um evento único. Mateus 24, 27, coloque lá. Coloque lá. E quando Ele voltar, Ele vai tirar a igreja para destruir esse universo. Caminhando para o fim, toda a igreja, vamos lá? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra, assim será a vinda do Filho do Homem. É uma vinda única, a segunda vinda é única. Então nós estamos vivendo o tempo da era da igreja, do milênio, em que Cristo está reinando nos nossos corações, em que a influência do diabo já foi, de certa forma, retirada essa redução. Por isso você está atentando para o mal dentro da igreja, porque antes o mal estava lá fora da igreja. Hoje as pessoas endemoniadas estão dentro da igreja. Hoje pessoas prostitutas estão dentro da igreja. Hoje homossexual, lésbica, tudo que não presta está dentro da igreja, dando glória a Deus, fazendo beicinho, botando a mãozinha para o alto. É para você entender que o mal está liberado. Deus liberou Satanás há muito tempo atrás, para que ele possa cumprir a obra dele. Ele vai vencer, tá?
Quando o anticristo chegar e colocar a marca da besta, ele vai vencer muitos. Então o Apocalipse 20 já é o julgamento final de todas as coisas. Não é uma parte solta no quebra-cabeça. Já é o julgamento final, acabou tudo. Tanto o bom quanto o mal vão aumentar na terra desde esse tempo. O reino de Deus e do anticristo estão coexistindo nesse tempo, irmão. Nesse tempo os dois reinos estão coexistindo. E eles vão nos vencer, eles vão nos perseguir. Estão matando crente em mais de 50 países. Aumentou o número dos países matando crente, gente. E tem gente brincando de ser crente nos dias de hoje. Eu tenho pena desse povo. Por isso, não é possível obter uma sociedade perfeita enquanto o mundo estiver. Nós estamos vivendo um desfecho final da história, gente. Estamos vivendo um desfecho final da história. Da história da redenção da igreja. Eu concluo dizendo, os irmãos não fiquem preocupados, porque daqui a pouquinho, 20 minutos, resolve esse problema de gincana, a gente vai brincar um pouquinho aqui. Por isso eu estou trazendo uma palavra séria aqui nesta manhã. E a gincana vai distrair vocês um pouquinho. Mas guarda essa palavra. Tomara que esteja gravando. Tomara que esteja gravando. Para que vocês possam voltar lá e ouvir de novo. Não esperem sair no dia do Senhor o gafanhoto da terra, do tamanho gigante, com a cara de homem, com o cabelo de mulher, com a cauda de escorpião. Porque os literalistas dizem que isso vai acontecer. Quantos filmes você já não viu isso acontecendo nos filmes? Aí aqueles gafanhotos feião saindo. Não esperem que debaixo da terra vai acontecer algum fenômeno. São linguagens figuradas para dizer a força do mal. São linguagens figuradas para mostrar como o mal é diversificado. Cabeça de homem, corpo disso, rabo daquilo, é o poder do mal, a diversificação que ele tem. Então, o foco do Apocalipse, o foco dos 66 livros da Bíblia, eu vou ser mais enfático, perdão, dos 65 livros da Bíblia, o foco dos 65 livros da Bíblia, começando do Velho ao Novo, aponta para o Apocalipse capítulo 13. Faltando só duas profecias. É o Apocalipse 13 e a volta de Jesus. Você precisa se preparar para isso. Você precisa entender que você está vivendo uma vida letárgica. Muitos estão vivendo, uma vida letárgica. Estão, de alguma forma, seduzidos por este mundo. Estão atrás de dinheiro, atrás de poder. E as coisas de Deus, dão com os ombros. Dão com os ombros. E nós precisamos entender que sem Jesus não faremos nada. Pergunta que eu faço à igreja: quando vai acontecer o milênio do Apocalipse 20? Quando é que vai acontecer o milênio?